vamos continuar nesse mesmo compasso, observando o que vai acontecer com duas únicas palavras que preservaram acentos diferenciais que envolve distinção de categorias gramaticais. Então, antigamente, todo mundo sabe que existia um monte de acento na palavra pero, acento na palavra pera, perdão, acento na palavra pelo, acento em um monte de palavras, gente, que no estado atual da fonética não existia mais sentido disso existir. Então, nota que se faziam distinções de palavras que existem e entre outras palavras que nem existiam mais, que eram combinações, contrações arcaicas. Então, o novo acordo, nesse ponto específico, veio para contribuir, veio para somar, não tenha dúvida, tirando, fazendo uma garimpada geral nos acentos que eram desnecessários e deixando os acentos das palavras pôde, que é uma forma verbal de passado do verbo poder, para que a gente nunca confunda a acentuação ou a pronúncia ou a relação temporal do verbo de pôde no passado com pode no presente. Porque, como você está vendo aqui no slide, a maneira de escrever é exatamente a mesma. O acento circunflexo é que faz a distinção, mostrando para a gente que a gente tinha aqui verbo no passado. Note que aqui, ó, novamente, apareceu um acento circunflexo para fazer a distinção existente entre uma preposição e o verbo. Então, para que está me servindo aqui esse acento circunflexo? Para dizer para mim que no lugar de uma preposição, na verdade, eu tenho um verbo. Então, se eu te dissesse, por exemplo, eu irei por ali. Olha só, facilmente a gente faz uma juntura aqui. Eu vou dizer, ó, eu irei por ali. Então, o que é isso? Isso é uma preposição. O que é ali? Um advérbio de lugar. Se eu te dissesse, olha só, eu irei por ali. O que eu estaria fazendo numa situação como esta? Usando por como verbo. Note que nessa singela frase que a gente escolheu, a utilização do acento foi crucial para a determinação de sentido, tá? Então, repetindo, quando a gente trata das formas pode e pôde, por e por, o acento circunflexo funcionou como um acento marcador de duas coisas diferentes, de dois aspectos diferentes. Primeiro, pôde e pode. O pôde, com circunflexo, trouxe consigo esse marcador de tempo verbal. Então, pode presente, pôde passado. No segundo momento em que a gente tem o por preposição e o por verbo, o circunflexo continua diferencial. Mas a gente tem que se perguntar, diferencial de quê? E a gente se responde, diferencial de categoria gramatical. Então, queridos, sempre faço nas minhas aulas presenciais um apanhado geral, estrutural, para a gente organizar a cabeça da gente. Primeira coisa, para eu acentuar qualquer palavra, eu preciso descobrir a sílaba tônica. Depois classificar as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Terceiro passo, tentar encaixar as palavras na sua regra geral. Se eu não conseguir, não vou me desesperar. Essa palavra não vai ser acentuada nunca. Pode ser que ela venha a ser acentuada se eu conseguir encaixá-la na minha regra especial. Então, eu tenho quantos passos? 4. Descubro a tônica, classifico em oxítona, paroxítona e proparoxítona, tento encaixar na geral, por fim, tento encaixar na especial. Gente, eu só deixo de acentuar uma palavra quando eu tentar, por esses 4 recursos aqui, ó, tentativa da geral, tentativa da especial,
derivado do que eu consegui aqui como descoberta de tônica e classificação, tá? Então eu só deixo de acentuar quando eu esgoto as possibilidades. Enquanto eu não esgoto as possibilidades com as regras especiais, eu vou batalhar pelo acento sim, senhor. Então agora o que que a gente vai fazer? Vai responder uma questãozinha super simples para ver como que a gente vai se comportar diante dela. Vamos ver? Vamos. Olha só, aqui eu disse o seguinte, assinale a opção inteiramente correta no que diz respeito ao uso do acento gráfico. E aí eu disse, eles têm, observe isso aqui, de sozinhos aparar o pelo do animal e prepará-lo para a exposição. Então, nota, eu disse, eles têm. Eu fiz a concordância do verbo com esse sujeito no plural, tá? E essa concordância foi conseguida pelo uso do meu acento circunflexo. Perfeito. Agora só vai me restar observar essa forma verbal que está aqui. Eu disse prepará-lo. Gente, vamos trazer isso para cá. Se eu disse pré-pa-ra e acentuei, tá? Eu estou aqui diante de uma forma verbal que é uma oxítona terminada em A. Oxítona terminada em A. Muitos de vocês podem estar se perguntando nessa questão, mas professora, e o ló que vem depois? Queridos, o ló é um pronome, é outra palavra, é outro departamento. Para eu acentuar a palavra preparar, eu só posso olhar para a forma verbal, ok? Então, não é à toa que muitos gramáticos fazem questão de ressaltar formas verbais terminadas em A, E, O, tônicos, seguidos de lolá, loslás, são acentuados. Queridos, isso é nada mais, nada menos do que um arranjo da regra geral, que diz o que para nós? Se ele é terminado em A, E, O, tônico, de duas, uma. Ou ele é uma palavra oxítona, ou ele é uma palavra monossilábica. Tranquilo? Então, a acentuação tanto do tem, volta comigo para cá, tanto do tem quanto do preparar estão perfeitamente corretos. É por esse motivo que a letra A de cara já é a nossa acentuação. Veja que a palavra estratégia na B está bem acentuadinha, tudo como manda o figurino, tá? E aí ele disse para nós o seguinte, a estratégia utilizada pelo jogador, pois a rainha em perigo em tempo recorde. Então, note que aqui eu disse, ó, pois. Isso aqui é um monossílabo tônico, é uma forma verbal. Cadê o acento dele? Não existe. Agora, você pode pensar que o problema da palavra, o problema da letra B é a palavra recorde, e não é. Recorde é uma paroxítona terminada em E, por isso que ela não é acentuada. O problema da letra B é o pos, que é um monossílabo tônico terminado em O, seguido de S, e ele esqueceu de acentuar. Terrível. Já na letra C, gravemente, nós temos um problema no saímos. Gente, isso é regra dos hiatos. Eu teria que ter acento aqui de maneira obrigatória. Veja que a palavra rubrica não foi acentuada, porque é paroxítona terminada em A. Note que em juízes a acentuação ocorreu perfeitamente. O problema todo foi em saímos, que se eu apagar aqui o acento que eu coloquei, você vai notar que ele simplesmente se esqueceu do acento de saímos, e isso é imperdoável. Na letra D, a palavra química veio acentuada perfeitamente por ser uma palavra pró-paroxítona. Lindo. Agora, quando ele disse a química vem produzindo novas cores para as indústrias, você tem que acentuar, é obrigatório. Isso é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas de maneira obrigatória.
Lembrando que indústrias, vou escrever aqui, ó, indústrias, pode ser separado assim. E eu vou entender isso aqui como uma paroxítona terminada em ditongo, mas eu também poderia escrever indústrias, continuando a acentuar aqui, tendo esta como minha sílaba tônica, então eu passaria a ter essa dupla possibilidade e na segunda nós acentuaríamos por possuirmos uma pró-paroxítona, ok? Quando eu vou para a letra E, ele diz assim, eles não veem o apoio que se dá a qualquer pessoa que aqui vem pedir ajuda. Gente, isso aqui é um monossílabo tônico, isso aqui é verbo. Eu tenho que dizer, eles não veem o apoio que se dá. A partir do momento que eu chamei esse dá de monossílabo tônico, eu tenho, sem sombra de dúvida, que fazer a acentuação. Então, indubitavelmente, a resposta da nossa questão está em que letra? Está na letra A, única questão correta que nós possuímos aqui. Tranquilo? Ok? E então, nós vamos perceber, ou melhor, nós já percebemos o quanto esse assunto vai ser importante para nós e o quanto assistir a essa videoaula nos ajudou a entender o assunto, mas não nos isentou da nossa obrigação máxima, que é estudar tudo isso sozinhos, procurar exercícios e esperar pelo nosso curso de testes, que vai ser outra ferramenta maravilhosa para a gente botar esse assunto em dia, para que a gente consiga fixá-lo, sem sombra de dúvida, e obter sucesso nessa nossa prova. Até o próximo assunto.